Todos conhecem o nome dele, mas poucos sabem o que realmente aconteceu com Judas Iscariotes. Ele caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu a verdade, mas suas escolhas o levariam ao momento mais sombrio da história. Essa não é apenas a história de uma traição, é a história de um homem destruído pelas próprias escolhas. Entre os 12 escolhidos por Jesus, existia um homem chamado Judas Iscariotes. Ele caminhava ao lado do Mestre, ouvia seus ensinamentos e testemunhava milagres que ninguém jamais tinha visto. Judas não era um estranho. Ele fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi procurar os principais sacerdotes. Mateus 26, 14. Por fora, Judas parecia fiel. Caminhava como discípulo, falava como discípulo, mas dentro dele existia algo escondido. A Bíblia revela que Judas cuidava da bolsa do dinheiro do grupo. E aos poucos, o amor ao dinheiro começou a dominar seu coração. Ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João 12, 6. Mesmo andando perto de Jesus, Judas estava cada vez mais distante espiritualmente. Ele ouviu sobre amor, perdão, humildade, mas permitiu que a ambição falasse mais alto. O coração que antes seguia o Mestre, agora estava dividido. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas 22, 3. Então chegou o momento que mudaria sua história para sempre. Judas procurou os principais sacerdotes em segredo. Naquele encontro, fizeram uma proposta cruel: 30 moedas de prata. O preço da traição. Na última ceia, Jesus já sabia de tudo. Mesmo sabendo quem o trairia, Jesus se sentou à mesa com Judas. Enquanto os discípulos comiam, um clima pesado tomou conta do ambiente. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mateus 26, 21. Naquela noite, Judas ainda podia voltar atrás. Jesus deu sinais. Falou diretamente sobre a traição. Mas Judas escolheu continuar. O que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, 27. No jardim do Getsêmani, soldados chegaram durante a noite. Judas vinha na frente. Então Judas se aproximou do Mestre e o beijou. Um gesto que normalmente representa amor se tornou símbolo de traição. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Depois da prisão de Jesus, Judas percebeu o tamanho do seu erro. A culpa começou a consumir sua mente. As moedas que antes pareciam valiosas, agora não tinham mais valor algum. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Mateus 27, 3. Desesperado, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas já era tarde. O pecado sempre promete recompensa, mas no final entrega destruição. E, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se. Mateus 27, 5. Naquela noite, Judas percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. As moedas ainda estavam em suas mãos, mas a paz já não existia mais. O silêncio da culpa começou a consumir sua alma. E aquele era apenas o começo da sua queda. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Mateus 27, 3. Naquela noite, Judas viu Jesus ser levado sem resistência. E pela primeira vez, o peso da traição começou a destruir seu coração.
As moedas ainda estavam em suas mãos, mas agora pareciam mais pesadas do que nunca. Judas pensava que tudo sairia diferente, mas ao ver Jesus sendo condenado, percebeu que havia ido longe demais. As mesmas moedas que pareciam valiosas, agora queimavam sua consciência. O homem que andou ao lado de Jesus agora estava perdido dentro da própria culpa. Sem encontrar paz, Judas correu até aqueles que haviam comprado sua traição. "Eu pequei", gritou Judas, mas ninguém parecia se importar com sua dor. Aqueles que antes o procuraram, agora apenas o rejeitavam. Judas saiu dali completamente vazio, carregando um peso que ninguém podia ver. A culpa consumia seus pensamentos e cada passo parecia afastá-lo ainda mais da esperança. Judas tinha convivido com o Salvador, mas naquele momento se sentia mais distante de Deus do que qualquer homem na terra. Enquanto Jesus era levado diante de Pilatos, Judas observava tudo em silêncio, consumido pelo arrependimento. As vozes da multidão ecoavam pelas ruas e Judas percebeu que nada poderia voltar atrás. Cada sofrimento de Jesus fazia a culpa crescer ainda mais dentro do coração de Judas. O homem que caminhou com Jesus agora assistia ao Mestre ser humilhado diante de todos. O arrependimento dominava seus pensamentos, mas Judas ainda não conseguia encontrar paz. Quando viu Jesus carregando a cruz, Judas entendeu o peso das próprias escolhas. Mesmo em meio à dor, o olhar de Jesus parecia atravessar a alma de Judas. A culpa se tornou insuportável e Judas já não sabia como continuar. Naquela madrugada, Judas estava sozinho com seus pensamentos e com o peso do arrependimento. Sem esperança dentro do coração, Judas começou a caminhar em direção ao momento mais sombrio de sua vida. Enquanto Jesus caminhava para o Calvário, Judas sentia o peso de tudo o que havia feito. Não havia mais paz dentro dele, apenas silêncio, culpa e arrependimento. De longe, Judas viu o Mestre ser levantado na cruz, e naquele momento, seu coração se afundou ainda mais. As moedas haviam desaparecido, mas a culpa continuava viva dentro dele. Judas se afastou das pessoas porque já não conseguia fugir dos próprios pensamentos. Aquele lugar seria lembrado para sempre como o campo de sangue, marcado pela consequência da traição. Consumido pelo desespero, Judas não conseguiu suportar o peso da própria culpa. O homem que caminhou ao lado de Jesus agora fazia parte da história mais triste da traição. A história de Judas nos lembra que escolhas têm consequências, mas também mostra o perigo de se afastar da verdadeira esperança. Mas a história não terminava ali, porque ao terceiro dia, algo mudaria a humanidade para sempre. Você pode acompanhar essa história na Bíblia, nos seguintes versículos: Mateus capítulos 26 e 27, Marcos capítulos 14 e 15, Lucas capítulos 22 e 23, João capítulos 18 e 19. Essa foi a história de Judas Iscariotes. Mas a história ainda não terminou, porque ao terceiro dia, algo mudaria a humanidade para sempre.